Nesse vídeo nós estamos continuando o curso de Teontologia 1, onde a gente está tentando responder a pergunta: quem Deus é? Ou como Deus é? E para isso a gente, nos últimos vídeos, tem estudado os atributos de Deus. E para estudar os atributos de Deus, a gente classificou eles em dois grupos: os atributos incomunicáveis, que a gente já viu nos vídeos anteriores, e também os atributos comunicáveis, que a gente tem visto nesses últimos vídeos. O que são os atributos comunicáveis? São aqueles que são mais partilhados com as criaturas, ou seja, eles também são chamados de atributos positivos. E quando a gente fala sobre eles, a gente fala da seguinte forma: eu vejo alguma coisa boa nas criaturas e Deus é isso, só que maior e melhor. Deus é isso, só que sem pecado. Deus é isso, só que absolutamente. É assim que a gente fala dos atributos comunicáveis. Por isso eles são chamados de positivos. Por isso eu estou falando que eles são partilhados com as criaturas, né? Nesse vídeo em particular, a gente é uma pequena subsérie de dois vídeos em que a gente vai falar dos atributos intelectuais de Deus. Aqueles atributos de Deus que têm a ver com o conhecimento, certo? E o primeiro desses atributos é a consciência. Só que, como a gente está seguindo o livro do Bavinck, o Bavinck não chama a consciência de Deus de consciência, ele chama a consciência de Deus de luz. Por quê? Porque ele tem em vista textos bíblicos como esse aí. É um texto muito interessante, muito legal, em que Jesus vai falar. é, ele começa dizendo assim: a luz veio ao mundo. Que luz é essa? Quem é essa luz? Bom, isso aqui é João capítulo 3. A gente sabe que em João capítulo 1, né, no princípio era o verbo estava com Deus, aí mais embaixo ele vai dizer que, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, enfim. Né? Então quem é essa luz? Essa luz é aquele verbo do capítulo 1, essa luz é o próprio Cristo. Jesus está falando, a luz veio ao mundo, é uma forma dele falar de si mesmo, né? Na terceira pessoa. Então, a luz veio ao mundo, quem é a luz? Ele é a luz. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Então Jesus vai dizer, a primeira coisa interessante desse texto é que Jesus está chamando a si mesmo de luz. Isso é uma coisa que a gente já viu quando a gente estudou os atributos incomunicáveis. Não apenas as escrituras dizem que Deus ama, mas as escrituras dizem que Deus é amor. Não apenas que Deus ilumina, mas que Deus é luz. Né? Que Jesus está chamando a si mesmo, a Deus, de luz. Em que sentido ele está chamando Deus de luz? Em que sentido Deus é luz? No sentido que a luz torna as coisas manifestas. É por isso que quem peca se afasta da luz. Quem peca não quer ter consciência de que pecou, não quer pensar no que significa aquilo que fez, certo? Quem peca quer se afastar da luz. Quem pratica a verdade, por outro lado, se aproxima da luz. Para quê? Para que se veja claramente as suas obras, para que as suas obras se vejam claramente. A luz tem essa propriedade. Onde existe luz, a gente consegue ver o que tem ao nosso redor, né? Então, mas as escrituras estão dizendo, Jesus aí está dizendo que Deus é luz, Deus é a própria luz. Ou seja, a essência de Deus está manifesta para si mesmo, certo? É, em outras passagens, a luz significa que Deus é santo. Né? Isso, às vezes a Bíblia chama Deus de luz no sentido de que a luz é diferente das trevas, que Deus é santo. Mas nessa passagem de João 3 e em algumas outras, tem em vista esse significado intelectual da palavra luz. Que sentido Deus é luz? Quando a gente fala da luz, a gente está falando da consciência de Deus. Do fato de que Deus é consciente de si mesmo. Por quê? Porque a luz é o elemento que torna as coisas visíveis. Né? Então, no mundo da mente, a correspondência é a consciência. Deus é consciente de si mesmo, certo? Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele quer, né? Ele é consciente de si mesmo. Porque isso é uma coisa interessante, porque a gente poderia imaginar um ser que, embora ele tenha poder, ele não é consciente de si mesmo. Né? Mas não, Deus ele é todo poderoso e ele é consciente de si mesmo. Ele sabe que ele existe, ele sabe que uh, ele é do jeito que ele é. E é justamente essa consciência de si mesmo que conduz ao significado moral. Né? Quando a gente peca, a gente se esconde.
né? Quando a gente peca, a gente se esconde. A gente ama as trevas porque a gente não quer mostrar quem a gente é, nem para os outros, nem para nós mesmos. Pois Deus não é assim. Deus, ele é consciente de si mesmo, ele sabe quem ele é, ele está feliz com quem ele enfim, ele é consciente de si mesmo, ele conhece a si mesmo. E aí vem o próximo atributo que de fato é assim, ele engloba o atributo da consciência também, que é o atributo do conhecimento. A diferença entre consciência e conhecimento é que quando eu falo de consciência, eu estou falando que Deus é consciente de si mesmo, que ele sabe quem ele é, ele olha para dentro, né? Mas quando eu falo que ele conhece as coisas, eu normalmente falo que ele conhece o que existe fora do seu ser, o que existe, as coisas criadas, né? Então ele é consciente, ele conhece a si mesmo, e esse é o atributo da consciência, e ele conhece as criaturas, ele conhece todo o resto. E esse é o atributo do conhecimento. Esse atributo do conhecimento, em algumas teologias sistemáticas, também é chamado de onisciência, certo? Por que às vezes ele é chamado de onisciência, às vezes ele é chamado de conhecimento? É porque a tendência das teologias sistemáticas mais modernas, dos últimos, 200 anos, tem sido falar do conhecimento como um atributo comunicável, do jeito que a gente está fazendo aqui. Veja, se eu der um nome para ele de onisciência, fica difícil eu entender que isso é um atributo comunicável, porque nenhum outro ser, nenhuma outra criatura nem pode ser onisciente, saber todas as coisas, né? Mas quando eu chamo isso de conhecimento, aí fica claro que ele é um atributo comunicável. Por quê? Porque as criaturas são capazes de conhecer coisas, né? As pessoas são capazes de conhecer a si mesmas, de conhecer as coisas ao seu redor. Pois é, Deus é assim, só que maior e melhor, né? Então Deus conhece todas as coisas, certo? Então é por isso que a gente chama isso de conhecimento. Mas ele é a onisciência, né? O conhecimento de Deus é um conhecimento onisciente. Então não tem nada errado de chamar isso de onisciência. Um outro aspecto aqui que a gente está destacando nesse slide é que o conhecimento de Deus é absoluto. O que é um conhecimento absoluto? É um conhecimento que significa que Deus simplesmente sabe das coisas, certo? Eu falo aí de um exemplo que, se não me engano, tem no livro do Wayne Grudem também, de Teologia Sistemática. Deus não precisa contar quantos grãos de areia tem na praia. Ele simplesmente sabe. Ele não precisa se lembrar de quantos grãos de areia tem na praia, ele sabe, certo? Se você perguntar para um computador, talvez um dia alguém invente um computador que seja capaz de contar todos os grãos de areia que tem na praia. E aí você vai perguntar para o computador, e o computador vai fazer um monte de contas lá, um monte de equações, não sei o que, e ele vai te dar a resposta. Olha, na praia de Angra dos Reis tem 4 trilhões, não sei quantos bilhões de grãos de areia. Mas porque ele contou todas as coisas. Ou então ele vai contar isso uma vez, vai guardar isso na memória, e aí você vai perguntar e ele já tem lá na memória. Ele vai acessar na memória e vai saber. Tem 4 trilhões, não sei quantos bilhões. Deus não é assim. Deus não precisa de uma memória, Deus não precisa de um poder de processamento, ele não é um computador gigante, né? Deus não precisa contar nem se lembrar, ele simplesmente sabe. O conhecimento de Deus é estático. Por que a gente tem que afirmar isso? Isso é uma consequência da imutabilidade de Deus. As Escrituras ensinam que Deus conhece todas as coisas e ensinam que Deus é imutável. Se o conhecimento de Deus fosse um conhecimento que se adquire quando ele conta as coisas ou quando ele se lembra das coisas, seria um conhecimento mutável, seria, certo? Teria um momento que ele não sabe, aí ele contou e passou a saber. Ou que ele não sabe, aí ele se lembrou e passou a saber. Não, o conhecimento de Deus tem que ser imutável. Isso é uma consequência da imutabilidade. Então o conhecimento de Deus é absoluto. Ele simplesmente sabe. Ele não se lembra, não conta, ele sabe. Certo? E textos bíblicos para isso tem vários, tem muitos textos bíblicos. Eu botei aí algumas citações de uma parte do livro do Bavinck, né? Que a Escritura em nenhum lugar nem sugere que alguma coisa possa ser desconhecida por Deus, né? As Escrituras sempre assumem que Deus já sabe todas as coisas, né? A noção, aliás, vários textos bíblicos falam que
falam assim, como se o fato de que Deus não saber de alguma coisa é uma coisa absurda, né? Tem esse texto aí do Salmo, né? Aquele que fez o ouvido não ouve, aquele que fez o olho não vê? Por acaso, aquele que fez o ouvido não ouve, aquele que fez o olho não vê? É absurdo pensar que Deus possa não saber de alguma coisa nas Escrituras. As Escrituras tratam a ideia de que Deus pode não saber de alguma coisa como uma ideia absurda, muitas vezes, né? Os olhos de Deus percorrem toda a terra. É óbvio que, novamente, isso aqui é uma metáfora, certo? Deus não tem olhos físicos, em primeiro lugar, e nem percorre a terra para saber de alguma coisa, né? Isso é uma metáfora para dizer que ele sabe de tudo que acontece na terra inteira a todo momento, né? Então, as Escrituras falam sobre isso claramente, que Deus simplesmente sabe de tudo que acontece. E aí, o Bavinck aqui vai fazer essa observação do conhecimento absoluto, né? Que Deus conhece todas as coisas não pela observação, não porque ele observa, ele viu a coisa acontecer, agora eu conheço essa coisa. Não, ele conhece as coisas em razão de si mesmo, né? Isso é diferente do nosso conhecimento. Nós somos capazes de conhecer as coisas, mas o nosso conhecimento é sempre posterior. Posterior em que sentido? A coisa existe, eu olho para ela, eu olho para essa coisa e aí eu conheço, aí eu formo uma ideia do que ela é, certo? Mas a primeira coisa existe, aí eu olho para ela e formo uma ideia do que ela é, pois Deus não é assim. Para Deus, ele tem a ideia de como as coisas são, absolutamente, não tem processo. Veja, aqui eu tenho um processo que eu tenho que eu preciso ter esse processo para conhecer as coisas. A coisa existe, eu olho, observo, ou ouço, ou toco na coisa, né? Uso meus sentidos para conhecer essas coisas e aí eu formo uma ideia do que ela é. Não, para Deus simplesmente ele tem a ideia e essa ideia é exata e é igual à própria coisa, né? A ideia de Deus é igual à própria coisa. Tá? O conhecimento nosso é posterior, ele pressupõe a existência das coisas. O conhecimento de Deus é exatamente o oposto disso. Ele conhece as coisas antes que elas existam. Agostinho disse: esse mundo não seria conhecido por nós se não existisse. Isso é um conhecimento posterior. A gente não conheceria o mundo se o mundo não existisse. Agora, o mundo não existiria se não tivesse sido conhecido por Deus. Certo? O conhecimento de Deus ele é o oposto do nosso. A gente precisa que a coisa exista para conhecer. E quando a gente fala de Deus, é o oposto. Deus precisa conhecer uma coisa para ela existir. Se Deus não imagina uma coisa, essa coisa simplesmente não existe. Certo? O conhecimento de Deus ele não é posterior, ele é anterior. Outra forma de dizer isso é que o conhecimento de Deus é a priori. E o nosso conhecimento é um conhecimento a posteriori. A gente conhece as coisas depois que elas já existem. Deus conhece as coisas antes delas existirem. O conhecimento de Deus é um pré-requisito para que as coisas existam. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre o conhecimento de Deus, porque aqui tem algumas heresias que precisam ser faladas e a gente vai lidar com algumas dessas heresias sobre o conhecimento de Deus nos próximos vídeos. A gente também vai terminar esses atributos intelectuais de Deus, que são os atributos referentes ao conhecimento. Então, fique ligado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal.